Obrigado, professora Carmen. Vamos dar início, sem mais delongas, à mesa de número 1, com a qual eu tenho a honra de coordenar, denominada Pesquisas em Saúde Materno-Infantil e Exposição a Poluentes Ambientais. Eu gostaria de convidar o professor Nelson Gouveia para ser o moderador dessa mesa. Por favor, professor Nelson. E, imediatamente, convidar a nossa querida professora Carmen Frois, que é a coordenadora desse brilhante seminário, para nos apresentar os estudos longitudinais dos efeitos da exposição a poluentes ambientais sobre a saúde materno-infantil, projeto PIPA, UFRJ e Bruminha. Nós vamos dar para cada expositor 15 minutos para termos, ao fim da mesa, os comentários da plateia. Vamos, então, à palestra da apresentação dos estudos longitudinais dos efeitos da exposição a poluentes ambientais sobre a saúde materno-infantil, com a professora Carmen Frois. Bom, olá a todos. Está ok a altura? Olá a todos. Eu tenho a missão de apresentar 2 grandes projetos em 15 minutos. Ou seja, eu vou voar abaixo aqui. Outras questões a gente conversa depois. Eu começo, o nosso grupo de pesquisa ele tem trabalhado no projeto Bruminha, no projeto PIPA, UFRJ, no campo de investigação da saúde materno-infantil e poluentes ambientais. Eu vou começar apresentando, então, o projeto Bruminha. O projeto Bruminha ele faz parte do Programa de Ações de Saúde de Brumadinho, um programa que foi proposto pelo Ministério da Saúde, pelo DECID, Secretaria de Vigilância em Saúde, lá em 2019, quando houve o desastre da Vale, no município de Brumadinho. Esse grande programa ele é coordenado pela Fiocruz Minas Gerais, o professor Sérgio Peixoto, escondido lá atrás. Sérgio, pode levantar a mãozinha? Não, pode, lá ele, isso. O professor Sérgio Peixoto, da Fiocruz de Minas Gerais, coordena esse programa de ações. Esse programa é composto de 2 grandes projetos, o Saúde Brumadinho, coordenado diretamente pela Fiocruz, pelo Sérgio Peixoto, e o Bruminha, que é coordenado pelo nosso grupo da UFRJ. Então, uma parceria entre a UFRJ e a Fiocruz. O Bruminha ele tem como objetivo 2 objetivos principais: avaliar as concentrações, ou investigar as concentrações de metais de interesse, esses 5 metais, na população de crianças de 0 a 6 anos, em comunidades específicas impactadas pela exposição à poeira de resíduos. E o segundo, avaliar os efeitos dessa exposição sobre o crescimento e desenvolvimento dessas crianças. A área de estudo, explicando um pouquinho, o Bruminha trabalha com 4 comunidades, 2 comunidades que foram diretamente impactadas pelo desastre de 2019, Córrego do Feijão e Parque da Cachoeira. A equipe fez uma decisão de pesquisa de trabalhar também com Teju, uma comunidade situada... Está um eco ou só eu que estou ouvindo? Só eu estou ouvindo. Mais perto do microfone. Aqui fica melhor? Pronto. É que eu sou alta. Teju, que é uma comunidade situada diretamente embaixo de uma área de mineração, e, à época, em 2019, nós fizemos a opção de trabalhar com Aranha como sendo uma comunidade controle situada em torno de 10 quilômetros longe da área de impacto direto, e que nós poderíamos ter uma avaliação que nos permite algum grau de comparabilidade. Bom, esse é o desenho do Bruminha. O Bruminha são 4 anos, com a avaliação, aplicação de questionários, avaliação antropométrica, desenvolvimento neurológico, etc., coleta de amostras de urina. A primeira avaliação foi feita em 2021, julho de 2021, a segunda já realizada em 22, agosto de 22, e temos mais 2 anos à frente. Eu vou apresentar a vocês os resultados parciais da avaliação de 2021. Nós ainda não tivemos tempo de trabalhar os dados de 2022. Muito bem, eu queria aqui registrar, e eu esperei chegar até esse momento, que todo o programa de ações, na verdade, e o projeto Bruminha, ele é feito em parceria direta
e com o apoio assim, inestimável, o suporte absoluto que nós temos recebido da Secretaria Municipal de Saúde de Brumadinho. Aqui nós temos o Eduardo. Eu queria que vocês levantassem, por favor, o Eduardo, a Lísia, a Maria. Estão todos levantando a mão. Laisa, todos da Secretaria Municipal. Eduardo é o secretário municipal. Esse grupo de profissionais, eles têm... Eu vou me levar aqui mais um minuto, porque eu acho que a gente tem que fazer uma homenagem a esse grupo de profissionais que tem enfrentado uma situação dificílima, única nesse país. Nós não temos experiência. A Laisa, que está em pé, está chegando agora, ela lá, peguei ela em pé, muito bem, que é a coordenadora médica do grupo de profissionais que tem enfrentado uma situação de avaliação e acompanhamento de uma população impactada por uma situação nova que nós não temos experiência do ponto de vista do Sistema Único de Saúde de lidar. E eles têm enfrentado, enfim, se eu for aqui citar, eu vou levar 2 horas, o dia inteiro, mas o nosso profundo respeito, eu queria, em público, manifestar pelo trabalho que todos vocês têm feito e têm desenvolvido lá em Brumadinho. Muito obrigada pela parceria que vocês têm conosco. Acho que falo pelo Sérgio também, né? Com certeza. Bom, o SUS tem cobertura de 100% no município, então, eles nos forneceram a lista das crianças. Eram 348 crianças residentes nas 4 comunidades, nós conseguimos captar 62% dessas crianças, e agora alguns resultados rápidos. Perfil de exposição aos metais, em todas as amostras de urina foi detectado pelo menos um metal, em 51% das crianças, das amostras, havia pelo menos um metal acima do valor de referência utilizado. Os 2 principais metais encontrados, arsênio, 42% das amostras, e chumbo. Em relação ainda ao perfil de exposição, quando a gente olha a distribuição... Desculpem, quando eu mexo aqui... bom. E quando eu olho a distribuição pelas comunidades, Aranha, que seria a comunidade controle, afastada a 10 quilômetros da área de impacto, 56% das crianças com concentrações de arsênio acima do valor de referência, Tejuco, 55%, e Córrego e Parque, 39%. Em relação a arsênio especificamente, 52% das pessoas, das crianças que apresentavam concentrações de arsênio acima do valor de referência, os familiares referiram o uso de água nascente, do poço, etc. Em relação à avaliação de saúde, 50% dos responsáveis referiram alguma alteração, terem notado alguma alteração na saúde do seu filho pós o desastre, sendo que essa informação foi 60% mais frequente nos responsáveis residentes em Parque da Cachoeira. Olhando respiratório rapidamente, o relato de alergia respiratória é 4 vezes mais frequente na comunidade de Parque da Cachoeira e bronquite 61% maior em Parque em relação à Aranha. Em relação ao desenvolvimento neuromotor, nós trabalhamos com teste de Denver, 193 crianças avaliadas, 57% resultado normal, 42% com o que chamamos Denver de risco. Só queria chamar a atenção para 2 pontos. Esse resultado é julho de 2021. A gente estava saindo da pandemia, essas crianças estavam fora da escola e com uma restrição de convívio social. Segundo, nós não observamos uma relação entre as concentrações urinárias dos metais e o desenvolvimento a partir do teste de Denver. A equipe tem trabalhado diretamente com o município na discussão de possíveis ações de saúde a serem implementadas nas comunidades, né, de uma forma geral. Esse é o nosso grupo de pesquisadores, a professora Aline Espíndola, lá atrás, levanta a mãozinha, está escondida também. Cadê você, Aline? Não sei cadê a Aline, mas ela estava aí, está lá atrás. Que começou o projeto junto conosco, a professora Maíra Mazotto, aqui hoje, coordenadora executiva, pós-doutoranda do nosso grupo, doutora Ana Paula Natividade, também ali, e nossa pediatra,
O Iveson, que todo mundo pesquisador conhece, sem ele não existiria nenhum projeto na FRJ, me desculpem, pelo menos comigo. A doutoranda, da nossa doutoranda Michele Costa, também lá atrás, levanta uma fisioterapeuta, que é responsável por toda a nossa avaliação do neurodesenvolvimento motor, e o nosso pesquisador, doutorando Renan, que acaba de qualificar o seu projeto, Renan Duarte, lá atrás também. Esse é o grupo do Bruminha, e eu sigo para o PIPA. Vamos lá? Bom, o PIPA é um projeto desenvolvido na maternidade escola da UFRJ. Ele se propõe a investigar efeitos individuais e combinados da exposição a poluentes ambientais, população urbana, múltipla exposição e efeitos sobre o desenvolvimento e crescimento infantil desde da gestação até 4 anos de idade. E a interação, obviamente, dessa exposição com o ambiente sociocultural e padrões genéticos. Um estudo de coorte, população de estudo, todos os bebês nascidos na maternidade durante o período de 1 ano, de mães com mais de 16 anos e residentes no Rio de Janeiro. Obviamente, nós estamos atentos para os determinantes sociais de saúde. O PIPA avalia especificamente a exposição a esses poluentes, 4 metais, produtos de uso domiciliar, peretróides, plastificantes, PFAS e contaminantes em geral de alimentos, água, os clorados de uma forma geral. A exposição durante gestação e infância e seus efeitos sobre nascimento e infância, olhando especificamente crescimento fetal, respiratório, imune, metabólicos e neurodesenvolvimento. Metabólicos aqui, por exemplo, ganho de peso. Esse é o desenho do PIPA, gestantes captadas no 3º trimestre, aplicação de questionário, obviamente as que aceitam participar do projeto, coleta de sangue e urina, nascimento, coleta de sangue do cordão umbilical, aplicação de questionário, a avaliação do 3º mês desses bebês até o 4º ano de vida, com avaliação para alguns marcos do desenvolvimento, sempre faz isso. Bom, alguns marcos do desenvolvimento, respiratório, neurodesenvolvimento, cardiometabólicos, coleta de amostra no 3º e 6º mês, leite materno e urina do bebê ao longo de todo o processo. Bom, o PIPA era para ter iniciado em março de 2020, veio a pandemia, obviamente, nós só começamos o estudo em março de 2021. Esse é o nosso primeiro bebê PIPA, eu sempre coloco, é o Thor, já fez 1 ano, é claro, está muito bem, de saúde. E aqui os nossos primeiros dados. A gente já fechou a linha de base do PIPA, começamos no ano passado, julho, terminamos em julho desse ano. Nós captamos 920 gestantes com coleta de sangue e urina materno, 94% e 89%. Houveram 858 nascimentos, algumas gestantes tiveram bebê fora da maternidade escola. Então, nesses 858 nascimentos, 92% de coleta de sangue do cordão, de sangue do cordão, numa parceria com o Instituto de Química e o Instituto de Medicina Social da UERJ. No último mês, conseguimos fazer a coleta de 76 placentas para análise de microplásticos nas placentas. Nesse processo, houveram 12 óbitos, então a população de segmento do PIPA são 846 bebês. Nossa taxa de retorno está bem razoável, 70%. Obviamente, já tivemos aqui 6% de perdas estabelecidas confirmadas. Alguns dados gerais dessa população de estudo, como eu disse, todos do município do Rio de Janeiro, a maioria residente na zona sul do Rio, a zona norte e centro, e algum percentual distribuído pela zona oeste do município do Rio de Janeiro. A nossa população, a idade média das gestantes é jovem, em torno de 29 anos, a maioria se reconhece uma de cor não branca, escolaridade 76% até o ensino médio. Esses dados são muito semelhantes
aos observados na população de gestantes da maternidade-escola que não foram captadas pelo projeto. A renda em torno de R$ 600 e R$ 700, 22% com Bolsa Família, 53% com atividade remunerada, mora em comunidade 53% e 82% mora com companheiro. Padrão de saneamento bastante razoável. Queria chamar a atenção do grupo para uma informação do uso de álcool durante a gestação em 40% da população de estudo. É muito alto. Continuando, em relação ao perfil de nascimento, a gente tem um perfil dos bebês pipa semelhante ao dos bebês nascidos na maternidade-escola, que não fazem parte da população de estudo, e semelhante ao dos bebês nascidos no município de uma forma geral, em relação aos parâmetros de sexo, prematuridade, baixo peso ao nascer e o bebê pequeno para a idade gestacional. Uma visão geral da exposição a metais, a análise de metais em sangue do cordão umbilical. No total de amostras analisadas, nós temos uma taxa de detecção para mercúrio de 94% e para chumbo de 99%. Arsênio com 60% de detecção no sangue do cordão umbilical. Quando olhamos em relação aos valores de referência internacionalmente determinados, nós temos uma faixa de 2,5% de amostras acima do valor de referência para chumbo, em torno de 2% para mercúrio, em torno de 5% para arsênio. Então, o PIPA, a população de estudo, a sua linha de base, tem um perfil semelhante ao que nós observamos na maternidade-escola e no município do Rio de Janeiro, em relação à idade, raça e escolaridade e ao perfil de nascimento. Uma população urbana sem uma condição específica de exposição. É um quadro de múltipla exposição a poluentes. A coorte captou 61% do que seria a população elegível para o estudo. É claro que a gente vai trabalhar e está trabalhando do ponto de vista da análise da representatividade dessa amostra em relação a desfechos específicos, e com o nosso retorno está acima de 70%, temos uma estratégia forte de fidelização. A gente sabe que estudos de coorte chegam a perder 50% da sua população de estudo, por isso a gente investe pesado no processo de fidelização e também, obviamente, nessa análise do perfil de perdas e etc. O PIPA, então, para fechar, espera contribuir para identificar os efeitos clínicos e subclínicos da exposição a esses poluentes, seja exposição única ou combinada, conhecendo esse padrão de distribuição e identificando, se possível, possíveis fontes de exposição, contribuindo, assim, para construir um mapa de vulnerabilidade socioambiental no nosso município, se for possível. Eu não vou poder citar todos, não pude deixar de colocar aqui, o PIPA é uma grande parceria, ele não é feito só pelo nosso grupo na maternidade, ele é feito pelos professores pesquisadores das outras faculdades da UFRJ, fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia, psicologia, os outros institutos, biofísica, biociências, psicologia de uma forma geral, outros que, enfim, estão se unindo a nós, outras instituições parceiras, na UERJ, o IMS, Instituto de Química, o IBRAG, Instituto de Biologia, o nosso velho histórico parceiro, Instituto Evandro Chagas, e, é claro, também a nossa histórica parceria com o SESC na Fiocruz. E outros que estão se unindo, que estão chegando. Nossa grande equipe de pesquisadores do PIPA, e o PIPA tem 30 alunos de iniciação científica, é uma turma de graduação de iniciação científica, muitos deles aqui, o meu agradecimento a cada um,
trabalharam na captação, agora no segmento, pessoal no laboratório, sob o comando direto do professor Armando Maia. Pode levantar a mão, Armando, pode levantar a mão. Ah, bom. Armando Maia, aqui presente, da professora Aline lá atrás, sumida também, que são preciosos para fazer esse projeto acontecer. Sem vocês, o projeto não aconteceria. Muito obrigada pelo entusiasmo de vocês. E também pelas perturbações ocasionais, que aluno é aluno, né? Não deixa de ser. Ave Maria. Continuando, então. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, professora Carmen, pela brilhante exposição. Vamos convidar agora a professora Kelly Polidoro Olímpio, desculpa, professora, que falará sobre crianças de famílias trabalhadoras informais, a exposição ocupacional em ambiente domiciliar. Por favor, professora. Bom dia a todas, todos. Gostaria de agradecer aos acadêmicos que nos recebem hoje, ao convite que nos dá a possibilidade de falar um pouquinho do nosso trabalho, realizado na Faculdade de Saúde Pública, mostrando rapidamente o que nós temos desenvolvido nesse cenário de exposição, que é um cenário bastante singular, da produção de joias e bijuterias, que tem um arranjo produtivo com bastante informalidade, né? Envolvendo, inclusive, trabalho infantil. Então, nós vamos mostrar um pouquinho do que nós temos feito em termos de exposição e espero que seja útil aqui para a discussão hoje. Bom, então, as indústrias de pequena escala, elas são uma parte da economia muito negligenciada, principalmente nos países em desenvolvimento. Quais indústrias de pequena escala, né? Então, todas as indústrias que utilizam muitos processos artesanais, e normalmente esses procedimentos são feitos muitas vezes dentro dos domicílios, onde os ambientes doméstico e ocupacional se misturam, né? Então, toda a rotina da família ela é permeada pelas atividades de trabalho. Então, essas operações, elas acabam expondo bastante os membros dessa família, porque, normalmente, esses trabalhadores não recebem treinamento adequado, não têm os equipamentos de proteção coletiva e individual, e o ambiente não tem as condições de higiene ocupacional necessárias para o desenvolvimento das atividades com segurança dos trabalhadores. Assim, os estudos associando a exposição ambiental e ocupacional que investigam esses cenários de trabalho informal, eles são muito relevantes e eles vêm sendo desenvolvidos principalmente em regiões como a Índia, Nepal, África do Sul, Paquistão e América do Sul. E, particularmente, na produção de joias e bijuterias, há o uso de muitos elementos potencialmente tóxicos, né? Eles têm processos de galvanoplastia, de solda, o que é mais frequente, além, é claro, da montagem e da cravação das peças. Então, nós temos aí cromo, manganês, níquel, cobre, zinco, arsênio, cádmio, antimônio, estanho, mercúrio, chumbo, né, presentes nesse processo produtivo, expondo as crianças. Por quê? Porque, normalmente, são as mulheres a grande massa de trabalho nessa informalidade, porque elas fazem essas ocupações para complementar a renda. E por que isso acaba sendo interessante? Porque elas conseguem cuidar das crianças, estar nas atividades domésticas, e tudo isso entremeado pela produção de joias e bijuterias. Interessante para que elas consigam organizar suas rotinas pessoais, no entanto, a criança fica no colo, com os fumos de solda e a panela no fogão do lado, né? Esse é o cenário de exposição. Então, esses gases, essas partículas, elas podem estar expondo aí não só os trabalhadores, mas as crianças que estão em ambiente ocupacional dentro de seus próprios domicílios. A cidade de Limeira, ela é bastante conhecida mundialmente por ser um polo de produção de joias e bijuterias, né, com exportação pesada para outros países. Pelo último dado, há uma produção de 50 toneladas de peças mês. Há um alto nível de informalidade, eu vou mostrar para vocês que chega à quarteirização das atividades, não só terceirização, né? As condições são muito improvisadas de trabalho e os elementos potencialmente tóxicos estão presentes, como eu disse anteriormente.
Eu vou mostrar alguns estudos que nós desenvolvemos ali no primeiro processo de financiamento, lá no comecinho de 2016. Nós coletamos sangue de trabalhadores aí envolvendo as categorias de montadores, de soldadores, de cravadores, né, informais. Coletamos urina, coletamos o esgoto, porque há o despejo desses químicos no esgoto sanitário, né? Não é um esgoto industrial, então a gente queria ver o impacto ambiental dessa produção informal de joias e bijuterias, e nós analisamos o impacto dessas atividades na saúde de crianças e adolescentes, porque elas acabam trabalhando para ajudar as suas famílias em casa. Então, aqui, nesse capítulo de livro, organizado pela Unicamp, nós publicamos que o processo de trabalho lá ele acontece de uma forma meio que velada. Então, a empresa ela envia a demanda de trabalho para as famílias através de alguém que eles tratam como gato, né? Então, esse representante ele é conhecido como gato. Então, esse gato ele entrega a demanda com o prazo de entrega para as famílias, e ele que vai retirar depois essas joias. No entanto, muitas vezes a família ela não dá conta de cumprir o prazo, então ela acaba quarteirizando o processo. Então, já não bastasse a família ter recebido uma garrafa PET com ácido sem rótulo em casa, né, pelo gato, ela ainda vai passar parte desse material para a família que está sendo quarteirizada. Então, aqui para vocês verem como são as estações de trabalho nas casas, né? Essas são as mesas de trabalho. Então, claramente, a rotina doméstica ela está atravessada pelos materiais químicos, né? Então, as mamadeiras, eles se alimentam nas mesas onde as soldas são realizadas, né? Então, aqui, nesse primeiro trabalho, quando a gente avalia o sangue dos trabalhadores, então, dos adultos, a gente consegue perceber diferenças de concentração para chumbo, por exemplo, entre trabalhadores e controle, né? Quem são os controles? São vizinhos, né? Moram na mesma rua, a 4 casas de distância desses trabalhadores, a diferença é que eles não têm exposição química ocupacional, somente ambiental. Aqui a gente avaliou o ar na zona de respiração dos soldadores durante o processo de soldagem, e nós verificamos que as concentrações de cobre, zinco, cádmio e chumbo excediam os limites permitidos pela OSHA e NIOSH. E os valores também foram encontrados acima do MRL para os elementos manganês, níquel e cádmio, e dos níveis ambientais para manganês, níquel, zinco, cádmio e chumbo. Então, vejam, dentro do domicílio, né? Não são trabalhadores expostos a níveis, muitas vezes, acima dos limites ocupacionais permitidos. Aqui nós temos as concentrações de cádmio na urina, maiores nos trabalhadores em relação aos controles, mesmo quando controlamos por fumo, né? Então, quando a gente avalia só o grupo de não fumantes, os trabalhadores têm mais cádmio na urina do que os controles. Aqui, claramente, os soldadores estão mais expostos a cádmio, né? Mas, ainda assim, os montadores têm diferença significativa em relação aos controles para a exposição a cádmio. E quando a gente vai avaliar o pó de solda, né, que é usado nesse procedimento, a gente encontra grandes concentrações de cádmio, e o chumbo nós só encontramos no fio de estanho. Tem mais de um tipo de solda que é realizado nesses processos. Então, em estudos, né, do grupo, nós verificamos que o trabalho realizado para ajudar a família, ele impacta no sono e no lazer das crianças e adolescentes. Nós comparamos os adolescentes com eles mesmos, segundo o período letivo e o período de férias, e os adolescentes trabalhadores e os não trabalhadores em ambos os períodos. Então, nós encontramos que no período letivo, enquanto eles estão tendo aulas, os adolescentes que trabalham, eles dormem menos horas do que os adolescentes que não trabalham. E quando a gente considera o período de férias, os trabalhadores, eles têm menos horas de lazer do que os adolescentes não trabalhadores. Aqui, durante as férias, o lazer aumenta para aqueles que não trabalham, e para os que trabalham não há diferença estatisticamente significante. Quando a gente avalia o diário de atividades diárias, a gente percebe que nas férias eles começam a reforçar
o trabalho para ajudar a família. Então, eles acabam se divertindo menos. Então, no segundo processo de financiamento, a gente já resolveu focar nos soldadores, por a gente ter percebido nos primeiros estudos que eram os mais expostos, né? Estamos coletando as matrizes biológicas para análise também de metabolômica, proteômica e transcriptômica. Então, agora nós estamos aí com 64 mulheres, nós focamos nas mulheres, né, que é a maioria aí das soldadoras, as crianças. Aplicamos os questionários, né, vamos passar rapidamente por conta do tempo. Fizemos as análises aqui dos metais, por ICP massa. E para os adultos, a gente percebe, para arsênio, cádmio e chumbo, que a exposição é maior no grupo de trabalhadores. Para as doenças autorreferidas, 89% do grupo exposto reporta falta de ar, né? Metade dos participantes diz ter algum tipo de alergia e muitos reportam dor de cabeça como sintoma mais prevalente. Quando nós olhamos somente as crianças, né, estamos olhando esses dados agora, nós encontramos níveis mais elevados do que para os adultos, perdão. Para arsênio, cádmio e chumbo, com diferença significativa para o grupo controle. Daí tem um mestrado do nosso grupo avaliando a correlação entre os EPTs encontrados em poeira, que fica assentada em móveis, por exemplo, com as concentrações encontradas em matrizes biológicas. Então, nós colocamos coletores de poeira nas casas 14 dias antes da coleta de material biológico. E lá esses lenços ficaram por 14 dias. Fizemos avaliação de exposição através de questionário, avaliação da rotina de trabalho, de horas de solda desempenhada por outro questionário. Fizemos a análise por fluorescência de raio-x portátil do material utilizado no processo de trabalho. E aí, a nossa geringonça, né? Qual que era a ideia? A ideia é que nós tivéssemos lenços sobre os móveis, mas as famílias não têm móveis. Né? Quando a gente chega no campo, que a gente vê, as famílias não têm móveis. Elas têm, no máximo, aquela mesinha que vocês viram. E eles vão mudando a mesinha de lugar, às vezes, a depender da temperatura, da luminosidade, etc. Então, nós resolvemos trabalhar com essas pastas. E nós encontramos resultados bastante interessantes. Né? Aqui o N, né, que a gente trabalhou. As análises foram realizadas no Instituto de Pesquisa Tecnológica, o IPT. Sobre os questionários, nós observamos que quase 50% usa o pó de solda no seu processo de trabalho, aquele pó de solda que tem bastante cádmio, como eu mostrei, né? Alguns usam ácido e o fio de estanho, outros o ácido com pó de solda, isso varia, então a exposição, obviamente, varia também. Muitos trabalham no quintal ou na área da frente. Poucos têm um cômodo exclusivo para o desempenho das atividades, só 19%. Aqui, como eu disse anteriormente, de novo, né? Cádmio no pó de solda e chumbo no fio de estanho. E aqui a gente tem análise do sangue somente para as crianças que entraram nas análises, cujas casas tiveram poeira coletada. Então, quando a gente olha só para essas crianças, as concentrações são até mais elevadas do que quando a gente olha para o N maior, né? Chumbo aqui, por exemplo. Então, nós encontramos correlação moderada para cromo e arsênio entre o metal na poeira e na matriz biológica, correlação forte para cádmio. Por que isso é importante? Porque é um meio de coleta de poeira bastante barato, bastante simples. Então, para países da África, por exemplo, né, seria um método bastante útil, viável, de fazer avaliação de risco, quando a gente não tem condições de coletar a matriz biológica, armazenar de forma adequada, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que a maior parte desses trabalhadores são do gênero feminino, são mães, e como propor, né, meios de diminuir a exposição, quando essas mães não têm com quem deixar essas crianças? Então, não é algo simples de se resolver. Então, idealmente, elas não deveriam estar desempenhando as atividades dentro do domicílio. Uma cooperativa, ainda que houvesse uma cooperativa, onde deixar os filhos? Existem centros de educação infantil no município? Então, é uma resolução de um problema de muitas mãos, né? Tem que fazer muita mesa aí para a gente conseguir resolver.
mas, de qualquer forma, é necessário que essas crianças não tenham acesso, como elas têm, a esses ambientes e aos produtos. Há relatos de acidente, a criança tem ingerido o ácido, né, e ter ficado em UTI, porque eles entregam o ácido em garrafa PET, né, sem rótulo. E a gente vê o pó de solda espalhado até no bichinho de pelúcia. Então, assim, é visível que o pó de solda fica espalhado na casa. Aqui, como o Thaís, né, já mostrou, nós temos o site de prevenção da exposição a chumbo para crianças pequenas, porque essa que é a ideia, que as famílias entendam quais as potenciais fontes de exposição e consigam afastar as suas crianças dessas fontes, né? Aqui os nossos alunos, né, que são essenciais para o desenvolvimento dos trabalhos. Sem os alunos, a gente não segue com os trabalhos. Gostaria de agradecer aos financiamentos, aos parceiros, e fico à disposição para o debate. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Kelly Polido Olímpio, pela também brilhante exposição. E passo a palavra agora ao professor José Antônio Menezes, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, para nos falar sobre os determinantes sociais e ambientais do neurodesenvolvimento infantil aos 12 meses, um estudo de coorte de nascimentos no Recôncavo Baiano, Brasil. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao convite da professora Carmen, também agradecer também pela organização do evento, a toda a equipe que está aqui, também a academia até por abrigar esse evento. É a segunda vez que eu venho, né? Primeira vez eu vim como 20 para conhecer sobre o estudo de corte de nascimento que estava ocorrendo no Brasil. Foi assim que eu vim aprender um pouco mais sobre isso e nos inspirou a tentar, né, desenvolver um estudo, né, não na dimensão que é o PIPA, mas de um jeito que a gente está desenvolvendo lá, eu vou apresentar aqui agora para vocês. Bem, inicialmente nós iniciamos esse estudo por conta, né, de de alguns trabalhos que nós desenvolvemos lá no município de Maragogi-Pinho, Aratuípe, no Recôncavo Baiano, considerada o maior polo oleiro das Américas, né? Essa é uma região pequena, mas produz uma grande quantidade de cerâmicas, pouco mais de 3.000 habitantes e quase 200 oficinas cerâmicas. Ela fica na região de Aratuípe, que através daí a gente alcança através da ilha de Itaparica, né? 70 quilômetros fica da região de Salvador. São grande produção de artesanatos e utensílios de barro. O processo de vitrificação à base de chumbo ainda está em uso. Eu vou mostrar para vocês como esse processo se dá, né? Então, aqui são as olarias, que funcionam também como lojas que vendem esses produtos para toda a região. Inclusive, muitos restaurantes da região de Salvador e de toda a Bahia vendem comida, fornecem e servem comida nesses recipientes. Portanto, já foi demonstrado em estudo de um doutorando como esse chumbo migra para o alimento. Então, aqui são os utensílios, inclusive, por exemplo, uma grande loja de cadeias de produtos, artesanatos, já encomendou esses porcos que vão contaminados também, são miaeiros, né? Como se diz, para crianças acumular moedas, etc. E aqui estamos demonstrando um dos utensílios usados em restaurantes para servir, por exemplo, que é chamado casquinha de siri, né? É uma iguaria de entrada e que aqui vão ser colocados produtos que têm ácido cítrico, vinagre. A acidez extrai muito o chumbo para esses alimentos. Aqui mostrando um pouco o processo de obtenção, né? Como rudimentar, que isso dá desde... que é uma região praticamente de origem quilombola, né? Que quem começou a fazer isso foram alguns que levaram esse processo, né? Obtém um chumbo, derrete, funde e, ao longo de 2 horas, ele se transforma nesse óxido, né? Que é o óxido de chumbo que está aqui, que é uma composição que varia de branco a amarelada, a depender da qualidade do óxido formado. Eles misturam isso com argila, aplica essa emulsão, essa suspensão na superfície e queima de novo no forno. O papel do chumbo aqui é favorecer que a sílica funda a baixa temperatura, dando esse aspecto vítreo,
que dá a impermeabilização da peça, né? Essas partes também são jogadas no rio, os restos, as quebras, e isso contamina o meio ambiente. Nós demonstramos em alguns estudos, né, lá demonstrando como crianças na região têm um efeito hematológico, tá? Demonstramos também o efeito cognitivo nessas crianças. Aqui, nesse caso, também uma interação do efeito no comportamento das crianças com a interação com a infecção por Toxoplasma gondii, tá? Aumento de comportamento, nesse caso aqui, quebrador de regra. E também demonstramos a contaminação do solo e alguns alimentos ali produzidos, tá? Fizemos uma avaliação de risco, demonstrando que alguns alimentos ali, principalmente cultivado bem próximo às olarias, que esse chumbo do metal ele fica ali na região próxima, ele não difunde muito. Tá? Aqui alguns outros trabalhos também que nós demonstramos com os próprios oleiros, que são os mais expostos. Algumas crianças dessas trabalham com seus pais, demonstrando níveis elevados de chumbo. Bem, nessa região também, desse que nós desenvolvemos o estudo, né, nós incluímos uma outra cidade, que é muito similar, que eu vou mostrar para vocês. É típico ali a exposição a agrotóxico dado ao cultivo da mandioca e outros produtos hortifruti, e, sobretudo, a aplicação de glifosato, né? Ali também existem atividades mineiras, 3 pedreiras, né, com detonações. Esse caso da exposição ao chumbo, devido a essa produção e a utilização dessa cerâmica na Feira de Nazaré, onde se vende esses produtos em toda a região. A poluição atmosférica, dada a queima de lenha dos fornos e combustíveis fósseis, na própria produção dos fornos e também para a produção do azeite de dendê. Nessas regiões é característico a baixa rede de esgotamento sanitário, né? A coleta de lixo doméstico também é deficiente, que leva a muita parte da população a queimar o lixo, tá? E diversas iniquidades sociais, desemprego, violência urbana, violência doméstica. E também, nesse caso, nesse estudo, nós incluímos também a avaliação da questão do estresse, né? Sobretudo devido à questão da pandemia e por outros problemas socioambientais. Então, como objetivo nosso foi investigar quais os determinantes socioambientais podem afetar o neurodesenvolvimento infantil aos 12 meses de vida em uma coorte de nascimentos no Recôncavo Baiano, Brasil. Como objetivo secundário, a avaliação aos metais tóxicos, chumbo, cádmio, arsênico, mercúrio, incluindo também o manganês, que nesse caso ele entra como um biomarcador para exposição indireto ao fungicida, mancozeb. A avaliação propriamente dos agrotóxicos, né? Organoclorados fosforados, o glifosato e fungicida, patógenos, zika, dengue, toxoplasmas, HIV e outros marcadores inflamatórios. Saúde mental, nós estamos incluindo fazer avaliação do estresse, ansiedade e depressão, e também estamos incluindo o aleitamento materno e a qualidade do leite no crescimento fetal. E, como desfecho, nós avaliamos, né, que já estamos nessa fase agora, as crianças estão fazendo 1 ano de idade agora, nós estamos concluindo a nossa linha de base, né, terminando agora, incluindo as gestantes, né, estamos avaliando ao nascimento a escala Apgar e o crescimento fetal. E com 12 meses, que agora em outubro, né, que estão completando 12 meses, agora as crianças estão tendo seu neurodesenvolvimento avaliado pela escala Bailey, né, agora nos 12 meses. Bom, esse estudo se dá aqui na região, na cidade de Aratuípe, onde fica essa vila Maragogi-Pinho, e na cidade de Nazaré. São 2 cidades pequenas, um DH muito baixo, e a Nazaré tem um DH um pouco melhor, né? Cidades pequenas, 9.000 e 27.000 habitantes. Tá? Então, inicialmente, o recrutamento das gestantes, que é sempre feito nas unidades básicas de saúde, são 4 em Aratuípe e 11 na cidade de Nazaré. Tá? Então, no total, as enfermeiras das unidades básicas fazem o primeiro contato com as gestantes, nos encaminham o contato e nós, então, fazemos a abordagem da gestante, fazemos o convite, assinamento dos termos do CLE. Né? E, então, fazemos toda a parte de coleta de material, aplicação dos questionários, coleta de material sangue, urina, cabelo da região occipital, unha dos pés, e também a coleta da poeira doméstica
quando nós aplicamos, colocamos, instalamos placas de PET descartáveis, ficam durante 30 dias na residência, tá? E fica em 3 ambientes da casa. Então, no parto, nós fazemos a coleta, estamos tendo dificuldade com isso, porque nós não trabalhamos com uma maternidade escola. Lá é a maternidade da Santa Casa e incluímos uma outra maternidade na qual não se faz o parto, como se diz o termo, o parto seguro, digamos, né? Lá se faz mais cesárea, inclusive, tá? E lá, então, incluímos essa maternidade que fica no município de Santo Antônio de Jesus, que muitas gestantes vão para lá sem ser reguladas, tá? E incluímos, nesse caso, pegando a antropometria e a APGAR. E também a segunda visita na avaliação no período puerperal, que avaliamos aquelas escalas, né, pós-estresse, no período puerperal. E a terceira visita é essa agora que nós estamos iniciando, que é para avaliação do desenvolvimento. Aqui algumas fotos com reunião com gestores da nossa equipe nas unidades básicas de saúde, a casa e aqui as plantações de mandioca bem ao lado dessas residências, as casas das pacientes, e aqui Natália, que faz o doutorado na parte de colhendo placenta, treinando a equipe para colher, né, segmentos da placenta para fazer a determinação de alguns genes, né, importantes no nosso estudo. Bom, nesse trabalho aqui eu vou apresentar aqui para vocês, dado ao tempo, somente os resultados dos metais que nós avaliamos, tá? A análise foram todas feitas por nosso laboratório de toxicologia na Faculdade de Farmácia da UFBA, e fazemos o manganês no cabelo e nas unhas dos pés, indicador indireto, como eu disse, para o mancozeb, arsênico no cabelo, chumbo no sangue e cádmio no sangue. Análise do mercúrio por vapor frio do cabelo, que está agora em andamento. Nós temos já avaliado, já temos 256 gestantes já cadastradas com dados coletados e temos resultados aqui de 161 gestantes, né? A média de idade nas duas cidades é em torno de 27 anos, não tem diferença entre elas. São basicamente 95%, né, são de pardas ou negras, e estado civil não tem diferença entre a composição delas, a maioria tem relação estável, casadas, e vivem com seus companheiros, e a maioria delas, aqui existe uma diferença, né, entre a cidade de Nazaré, porque ela tem, inclusive, o INDH mais elevado, então elas têm um nível de escolaridade mais elevado nessa comunidade. Mas todas as análises foram feitas unicamente, né, sem fazer essa distinção. Dos resultados que nós obtivemos do manganês no cabelo, representa níveis similares, né, aos nossos estudos anteriores, ou seja, de população não expostas. Você vê que a mediana aqui em torno de 0,19, então o valor médio é abaixo de 1 micrograma por grama de cabelo, somente 2 ou 3% tem um nível um pouco elevado, igualmente nas unhas dos pés, que é um biomarcador que reflete uma exposição de mais longo prazo, de 1 ano de exposição. Arsênico no cabelo, os valores são extremamente baixos, ou seja, até mais baixo do que a população que tem uma dieta rica em frutos do mar. E os níveis de chumbo no sangue encontrados são também bastante, né, nesse caso, bastante baixos, com somente 2,5% a 3%, com valores acima de 5 microgramas por decilitro, como está mostrado aqui a distribuição dos resultados. Mas, no entanto, 2 resultados nós obtivemos valor de 16 microgramas, ou seja, são pessoas, são mulheres que moram nessa região da produção de cerâmicas vitrificadas. Agora, o que nos causou surpresa foi os resultados de cádmio no sangue dessas gestantes. Nós encontramos um valor de 64% delas acima do valor de referência que nós estamos utilizando aqui, que é de 0,35 micrograma por litro. Tivemos valores muito elevados de 7,6 micrograma litro. Então, estamos agora no momento de investigar qual é a origem, quais são os determinantes desses resultados. Como eu falei, nós utilizamos o limite superior do intervalo de confiança de 95% do cádmio no sangue usado na publicação da TSDR, né, que está aqui, que é para mulheres americanas maior que 20 anos. Nesse caso aqui, o valor fica 0,35 micrograma litro. Não encontramos diferença quanto à idade, né? De acordo com a idade, o cádmio elevado, nesse caso, não tem nenhuma diferença. Aqui, no caso, também o cádmio
no sangue, o consumo de marisco. Nós estamos com um questionário de frequência alimentar já concluído, tá? Mas os dados não estão compilados, mas aqui, consumir ou não consumir cádmio, ou consumir pescado, mariscos, não está tendo uma influência nos níveis de cádmio no sangue. E aqui nós encontramos alguns fatores. Nesse caso, aqui é conviver com um fumante. O caso de fumante passivo tem um valor que, nesse caso, aqui nós temos essa tabela, numa análise bivariada, nós encontramos, né, conviver com pelo menos um fumante na casa tem uma diferença significativa, e também a presença de pintura descascada ou ter durante a gestação, ter havido pintura ou reforma na casa, são fatores que parecem estar associados. No entanto, esses parâmetros explicam muito pouco dessa variação grande que nós obtivemos nesses resultados. Aqui uma relação com cádmio, com chumbo. Como o chumbo realmente não tem uma associação, esse cádmio não tem uma origem de onde vem a exposição ao chumbo, ele não está associado, e como uma possível até consequência desses níveis elevados de cádmio, nós encontramos que a excreção de creatinina já aparece mais baixo naquelas pessoas que têm cádmio mais elevado, tá? Essas gestantes parece que têm uma excreção. Nós vamos agora avaliar os níveis de cádmio, ver a taxa de filtração glomerular, para ver a função renal dessas gestantes. De acordo, parece que tem alguma relação, nós vamos analisar agora esses dados. Bom, como conclusões, nós temos baixos níveis de exposição a metais, como manganês, arsênico e chumbo, nesse grupo. Níveis elevados de cádmio no sangue, 64 delas do estudo estão com níveis acima do valor de referências. E esses determinantes que nós encontramos até o momento, né? Exposição passiva ao cigarro, exposição à poeira e a reforma da casa, ter tido a reforma na casa ou pintura, parece explicar, mas, como eu disse, explica muito pouco dessa variação. Nós vamos avaliar agora a dieta e também nós vamos avaliar agora os resultados da poeira doméstica, né, que tem se depositada para tentar identificar as origens. Bom, aqui nossa equipe da equipe de pesquisa, os pesquisadores, professores de diversas regiões, neuropsicólogos, professores de imunologia e também pesquisadores na área de saúde pública e epidemiologia, né? Os doutorandos da nossa equipe, né? Do Instituto de Saúde Coletiva, Ferrer, Natália, que é do programa de farmácia, junto com o Vitor, e Erivaldo, do programa também de ciências de alimentos. Os nossos ICs, que fazem parte da equipe, agradecer às agências de fomento, né? Aos tomadores de decisão e também aos diretores da Santa Casa e às enfermeiras das unidades básicas de saúde, assim como às gestantes, claro, né, que foram voluntárias e têm participado, né? Nós achávamos que nós estávamos indo com muita visita às casas, mas, no entanto, a última visita que nós fomos, vocês sumiram, nunca mais apareceram, sentiram falta da nossa presença insistente, né, com perguntas e coleta de material biológico. E obrigado a vocês pela paciência de me ouvir aqui. Muito obrigado, professor José Antônio Menezes. Passo a palavra agora ao professor Nelson Gouveia para tecer seus comentários. Nós temos ainda 11 minutos até o fim da sessão. Se tivermos o tempo, abriremos para alguma pergunta do plenário. Se não, nós encerraremos a sessão para o início da mesa 2. Muito obrigado, professor Nelson. Obrigado. Bom dia a todos e todos. Vou iniciar primeiro agradecendo aqui o gentil convite da minha colega, a professora Carmen, para estar participando aqui desse evento, moderando essa mesa especificamente. Parabenizar também pela iniciativa, né, de realizar esse evento. E confesso que eu estou com uma tarefa bastante difícil aqui, porque não foram 3 apresentações, né? Cada uma embutiu pelo menos 2 ou 3 trabalhos diferentes, então fica até bastante difícil, mas, ao mesmo tempo, bastante interessante de saber que tem tanta coisa acontecendo, né? Assim, tantas análises, tantas investigações acontecendo aí que são bastante importantes, né? Eu vou tentar citar alguns aspectos aqui que me chamaram a atenção. Primeiro, vários cenários de exposição, né, que foram mostrados aí, desde, né, um desastre extremamente
impactante de alguns anos atrás, né, da barragem de Brumadinho, até cenários ocupacionais aí tradicionais, né, eu diria, do polo cerâmico, ou esse que a professora Kelly mostrou de fabricação de joias, uma coisa super artesanal dentro de casa. Ou seja, são cenários bastante diversos, né, ou população sem nenhuma, vamos dizer assim, exposição específica, né, que também foram mostrados, ou seja, tem um panorama aí, né, de cenários de exposição bastante diverso que enriquece, né, o conhecimento sobre essas questões. Outra coisa que também me chamou a atenção, né, um outro aspecto bastante interessante aí, os vários indicadores, né, de contaminação, né, não só indicadores, marcadores biológicos, mas também tentar identificar na poeira, né, que está dentro das residências, aí em algumas situações. O professor Antônio, a professora Kelly mencionaram isso. A medição em esgoto também, né? Acho que a Thais, eu não sei se foi a Thais ou a Daniela que comentou no início sobre monitoramento de patógenos em esgoto, que é algo que também está bastante, como é que eu diria, está sendo bastante discutido, principalmente por conta da pandemia, né, de Covid-19, que isso começou a ser detectado, na verdade, não só em esgoto. Eu tenho um trabalho agora com colegas lá da USP em São Paulo, detectaram o vírus da Covid em água superficial, ou seja, não precisa nem ser esgoto, até porque muito dos esgotos acaba chegando na água superficial, né, por não tratamento. Então, é um outro indicador bastante importante da gente estar avaliando, né? Uma matriz também muito importante, que acho que a professora Carmen falou, é a placenta. Eu acho que, eu não sei mais, agora me perdi aqui, mas acho que eu lembro da Carmen comentar num dos projetos, eu não sei se ups, você, acho que o Antônio também apresentou, que também uma outra matriz super importante, cada vez mais estudada. Na verdade, placenta, no Brasil, se você tem um estudo com 30, 40 placentas, você já consegue emplacar numa revista de altíssimo impacto, porque é muito difícil trabalhar com placenta. Então, é uma matriz extremamente valiosa, que você consegue ter um histórico, né, do período gestacional. Você tem vários indicadores ali que você pode obter. Então, assim, eu acho que tem bastante promissor. Tudo isso que foi mostrado aqui é bastante promissor do ponto de vista de produzir conhecimento, de trazer novas informações aí que possam ser trabalhadas. E uma coisa importante que eu acho também, e aí serve para todos, eu achei bastante interessante saber também que tem uns colegas aqui da gestão municipal de Brumadinho, é pensar nessas parcerias, né? Acho que a professora Kelly também colocou, na verdade, você olha aquele cenário de exposição ali, é até um pouco desanimador, né? Como é que a gente enfrenta isso, né? Uma coisa é você detectar os problemas, detectar, está contaminado aqui, está contaminado ali, as crianças estão se contaminando, mas como é que você resolve, como é que você impacta, como é que você tenta trazer alternativas para essa população? E, sem dúvida, a academia sozinha nunca vai conseguir resolver esses problemas, né? Eu acho que as parcerias, né, a devolutiva que o Antônio também mostrou, você tentar fazer parcerias com a gestão local, né, que é quem pode realmente, de fato, trazer, né, pensar em soluções, mas é extremamente importante, né, não só ficar detectando as contaminações, mas tentar resolver isso, né, impedir que esse cenário de exposição continue, e implica em ações intersetoriais aí, eu diria até complexas, né, pelos cenários que foram colocados aí, até bastante difíceis. Então, acho que isso também é um ponto a ser destacado, acho que vale a pena. Lembrar também que, acho que é um pouco do que o trabalho que o Antônio mostrou agora, que esses impactos, eles não são dos vários cenários de exposições aí mostrados, eles não são apenas na saúde individual, mas na saúde do ambiente como um todo, né? Você tem uma contaminação ambiental que vai além daquela população, que vai afetar, né, além daquela população mais próxima ali, ou seja, pode chegar
né, no frigir dos ovos a toda a população. Pensar que a próxima casquinha de siri que eu for comer, eu vou olhar bem o vasilhame que está sendo servido, né, e pensar, será que tem chumbo aqui, né, alguma coisa assim. Enfim, acho que tem vários pontos, e acho que outro aspecto importante é cortes de nascimento, né? O estudo de cortes é um estudo bastante potente do ponto de vista de informação. É difícil, é caro, né? É complexo, né? Logisticamente mais complexo de ser desenvolvido, mas ele é extremamente importante e traz, né, informações extremamente importantes aí. Os que foram apresentados todos estão ainda bastante iniciais, né? Cortes de nascimento. Espero que vocês consigam seguir essas crianças aí por muito tempo, né? Como em Pelotas já estão há 18, acho que talvez mais de 18 anos já, né? Já estão pegando as crianças ao nascimento e agora já estão com, né, perto de 20 anos. Então é muito importante você acompanhar esse desenvolvimento todo, porque além da incidência aí de efeitos, né, neurotóxicos ou outros que possam estar associados aí aos vários metais que estão sendo analisados, você tem aí também a possibilidade de ver a própria incidência da exposição, né? Como é que essa exposição pode ir aumentando ou não ao longo do crescimento dessa criança, né? Da vida dessa criança. Então, são informações super úteis que vão, com certeza, contribuir. Uma hora vão chegar lá na mesa da Thaís e da Daniela para ajudar a pensar como é que a gente pensa formula políticas para tentar mudar esse quadro. Bom, não vou querer dominar aqui os 11 minutos que a gente tinha, então vou abrir para a plateia, se alguém mais gostaria, né, de se manifestar, perguntar, ou inclusive as próprias palestrantes também, se quiserem comentar alguma coisa. Bom, em função do horário, nós vamos convidar agora a próxima mesa, e eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a generosidade do nosso presidente, Pietro Novellino, presidente por 3 mandatos dessa egrégia casa, magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UniRio, e um dos mais brilhantes acadêmicos dessa instituição quase bicentenária. Muito obrigado pela sua gentileza em permitir que eu coordenasse esse evento, e passo a palavra à professora Carmen Frois para dar início a convidar os membros da segunda mesa. Muito obrigado aos palestrantes, muito obrigado a todos.